Você que é profissional liberal e não sabe quanto cobrar por sua hora, nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer isso corretamente. Até mesmo para quando você cobrar barato, você saber o seu real valor, né? Para futuramente, quando você tiver mais experiência, você poder cobrar o valor correto, né? Pela sua capacitação, pelo seu custo que você tem para você poder trabalhar. Eu vejo muitos colegas meus que já têm anos de formado, e quando às vezes a gente conversa sobre alguma consultoria que ele está prestando, algum trabalho que ele está fazendo, né, de acompanhamento de obra, e que ele me fala que ele está recebendo R$40 por hora, R$60 por hora, e achando que ele está ganhando 5, 6 mil reais por mês, ele está totalmente enganado, porque ele está olhando só o salário bruto, né, só o salário base. Ele não está levando em consideração os custos que a gente tem para poder trabalhar, seja um carro, alimentação, escritório, nossos custos de formação, notebook, todos os custos que a gente tem, isso tem que ser levado em consideração. E nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês uma forma detalhada, né, porém simplificada para calcular o custo horário de profissional liberal. Por que profissional liberal? Porque é o autônomo, né? Eu trabalho para mim, então eu mesmo recolher meus impostos que eu achar que eu preciso, então eu tenho mais liberdade, né? Mas eu preciso cobrar o mínimo necessário. Isso aqui não é a formação do preço de um profissional CLT que uma empresa tem custo, porque ela tem mais custo do que quando você é um profissional liberal. Então vou mostrar aqui no vídeo agora. Então, primeiramente, a gente tem que começar aqui pelo salário base. O que é o salário base? É a remuneração bruta, né? O salário bruto, sem nenhum desconto, sem nenhum acréscimo. E aí cada profissional vai ter o seu salário, seja se for arquiteto, se for engenheiro, se for um técnico, cada um vai ter o seu salário base. E o salário base é definido pelo quê? Pelo nível de experiência do profissional, pela qualificação do profissional. Mas vamos partir aqui que seja um engenheiro, né, que aí tem um piso da categoria que é determinado, que dá 8,5 salários mínimos. O salário mínimo está 1.212, então 8,5 vezes 1.212. Então vamos dizer que o nosso piso para engenheiro iniciante, 10.302. Tem engenheiro sênior que eu já vi ganhar mais de 40 mil, né? Então cada um vai ter o seu preço, eu não vou botar preço em ninguém aqui. Aí você tem 10 mil aqui de salário base, né, do engenheiro. E aqui eu venho agora para a minha simplificação. Os encargos sociais, né, de praxe, se a gente pegar aqui o SINAP, eu coloquei até uma aba aqui do SINAP, você vai ver aqui que o horista e o mensalista, né, o horista 115% e o mensalista 72% em relação ao salário base. E aí tem INSS, SESI, SENAI, o INCRA, FGTS, auxílio, 13º, licenças, né, reincidências entre um e outro, multa por demissão, justa causa e tudo mais. Então tem todos esses penduricalhos aqui nos encargos sociais, né, de uma empresa. Mas o nosso é simplificado porque é um profissional liberal. Então eu estou considerando aqui o INSS, porque eu acho que todo mundo tem que pensar na aposentadoria. Então considere aqui o teto do INSS, que é 7.087, não adianta colocar 10 mil, porque o teto dele é 7.087. Então fazer um recolhimento facultativo de 20%, de R$ 1.417. O FGTS, que se você quiser batizar com outro nome, como um seguro-desemprego ou como uma aposentadoria privada, pode batizar, mas eu estou colocando aqui pelo menos 8%, né, que é igual o que tem para a empresa pagar também, em relação ao salário base, que dá R$ 824. As férias, né, todo mundo merece ter férias, ter um descanso durante o ano para recarregar as energias. Então é 1/12, né, do salário mais 1/3, né, desse salário, que é as férias. Então dá 1.144. O 13º salário, todo final de ano, né, aquela gratificação natalina, pode chamar com esse nome também, ela serve para a gente poder colocar as contas em ordem, né, pagar várias contas que chegam no início do ano. Então coloquei aqui também um 13º salário, 1/12 do salário base, deu R$ 858. Então de encargos sociais deu 4.244, que dá 41,2%, metade do encargo do SINAP. Eu coloquei só o básico mesmo aqui. Encargos complementares, né, que a gente chama de encargos agregados também, que eu coloquei aqui o almoço, 22 dias no mês, R$ 25 por dia, né? Não coloquei nada também muito caro nem muito barato, botei uma média. Anuidade do CREA, sou engenheiro, então todo mês tem que pagar. Esse ano eu paguei R$ 577 como engenheiro, então 1/12 de R$ 577 deu R$ 48. A PLR, né, é a participação no lucro, é aquele dinheiro que vem, né, sempre numa hora boa. Então eu coloquei aqui uma PLR, uma participação no lucro dos resultados. Aí eu coloquei 2 salários, né, peguei aqui o salário
base vezes 2 e coloquei uns 12avos aqui de participação no mês. Aí você, isso aqui eu não quero, então fica à vontade, né? Você é profissional liberal, você é dono das suas contas. Coloquei aqui 2 salários por ano, seria aquele extra, né? Por ter trabalhado tanto. Notebook também, que é o meu equipamento de uso, então coloquei a depreciação do notebook aqui, R$226 por mês. Se eu clicar aqui na minha aba do notebook, eu coloquei um notebook de R$6.000, depreciando em 36 meses, ou seja, 3 anos, e uma taxa de juros aí por ter imobilizado o dinheiro de 12% ao ano, né? Então, fazendo aqui a depreciação, não considerando nada de manutenção. Por que nada de manutenção? Porque estou depreciando ele em 3 anos, então em 3 anos provavelmente ele não vai dar problema, né? Se eu fosse considerar 5 anos, 6 anos, era bom considerar uma manutençãozinha. Então, quando eu fiz o cálculo aqui, deu R$226 por mês de depreciação do meu notebook. Trouxe aqui para minha conta também. Algum software que eu vou utilizar, nesse caso eu dei um exemplo do Revit, mas pode ser um sistema de planejamento como um Primavera, ou um sistema de orçamento como o Orçafácil. Aí você pode ter até mais de um software, né? Então coloquei aqui só um como exemplo. Peguei o Revit, olhei na internet, estava R$11.000, né, por ano. Então, se eu colocar aqui na minha conta R$11.000, né, 12avos, deu 925 por mês de software que eu tenho que pagar. Veículo também, eu fiz um cálculozinho do veículo, considerei aqui um Gol 1.0 2018 para trabalho, né, para ficar batendo realmente no trabalho, uma depreciação de 5% ao ano, rodando 50 km por dia durante 22 dias no mês. O valor de aquisição dele eu peguei pela FIP, 47 mil, taxa de juros de mercado de 12%, para financiar carro é até mais, mas eu considerei 12 aqui. IPVA, né, lavagem 2 vezes por mês, pneus, a cada 40 mil tem que trocar, combustível 4,79, né, e um consumo de 12 km por litro, manutenção R$400 a cada 6 meses, isso aqui hoje está bem mais caro, daria até para ajustar. Seguro total R$1.500, também está até barato, hoje subiu muito o custo de seguro, dá uns 2.500 pelo menos. Jogo de amortecedores, e aqui tem todos os cálculos, né, do meu custo mensal sem motorista. Deu R$1.545 com combustível, manutenção e depreciação do carro. Trouxe para cá também R$1.545 por mês. Então meu custo total saiu de 10 mil e foi para 19 mil. E aí eu vou colocar meu BDI em cima também. O que é o BDI? O BDI é bonificações e despesas indiretas. Depois eu faço outro conteúdo sobre BDI, mas eu já tenho alguns lá que eu já coloquei lá no meu perfil no Instagram, falando sobre BDI, né, os tipos de BDI, as fórmulas de cálculo. Nesse caso aqui eu estou usando a fórmula do TCU, né, onde é que o lucro está no numerador, na parte de cima, ele é aplicado sobre o custo. E essa aqui é a formulazinha do BDI que eu estou utilizando. E aqui é a minha tabelinha das alíquotas, né? Então eu estou considerando 7% de administração central, que se eu multiplicar 7% vezes o meu custo mensal de 23 mil, né, que é o que eu calculei já com BDI, então eu tenho R$1.600 que vai me devolver para eu poder manter meu escritório, seja minha água, minha luz, meu aluguel, né, toda a parte do material de escritório, então tudo isso seria custeado pelos 7% que eu coloquei no BDI. Seguros e garantias não coloquei, risco eu coloquei 3%, que às vezes a gente erra também na precificação de algum serviço. Não coloquei despesa financeira, que só estou trabalhando só com minha hora mesmo. Lucro também não, porque eu estou querendo só ganhar pelo meu trabalho, então não coloquei lucro em cima do meu trabalho. Se eu tivesse alguém trabalhando para mim, né, uma outra pessoa, aí em cima do custo dela eu colocaria meu lucro, né? Mas no caso, como eu estou trabalhando para mim mesmo, profissional liberal, não coloquei lucro. O imposto aqui eu fiz só uma simulação de ISS 5%, PIS 0,65 e COFINS 3%. Só que o imposto depende muito se você é PF, pessoa física, se você é PJ. Se você for PJ, você pode ser MEI, você pode ser do Simples, você pode ser do lucro presumido, do lucro real, se for uma pequena empresa. Então, o regime tributário vai impactar diretamente na sua carga tributária, né? Então, isso também é o tipo de serviço. Nada mais justo do que a gente consultar um contador para a gente definir qual tipo de empresa é melhor abrir, se é um simples, né? O MEI para serviço de engenharia não pode, né? Então, se seria um simples, se seria uma empresa de pequeno porte, lucro presumido, aí você tem que analisar com ela, falar o que você faz, qual tipo de serviço, qual o seu nível de faturamento, e aí criar uma estimativa para poder calcular quais impostos vão incidir, qual o melhor regime tributário para ser adotado. No meu aqui eu fiz só um exemplificativo, deu 20,42% de BDI. Eu apliquei sobre o meu custo aqui de 19 mil, deu um total de R$3.993.
Então, meu preço de venda do meu mês deu 23.552. Se eu dividir por 176 horas por mês, considerando 8 horas por dia, 22 dias no mês, então deu R$ 133,82. Arredondando, 135. Então, quando algum colega meu me fala que cobra 40, 60 reais por mês, né, como se fosse, se eu pegar aqui esse salário base de 10 mil dividido por 176 horas, deu R$ 58,60. Então ele está fazendo cálculo com 10 mil, como se ele estivesse ganhando 10 mil, mas ele não está ganhando 10 mil. Por quê? Porque tem diversos outros custos aqui que são reais, que existem, né? E outras pessoas podem ter até mais custos que esse, aí tem que adaptar esse cálculo aqui, e que isso impacta no meu custo. Então eu não ganho 10 mil, né? Eu vou ganhar muito menos que isso. Normalmente eu estou pagando meus custos. Se eu pegar aqui de custo meu, eu tenho 4 mil de encargos sociais. Se eu for pagar INSS, muitas vezes ele não quer pagar, não quer juntar, não quer tirar férias, não quer fazer nada. Ele vira refém do trabalho, né? Cobrando 60 reais por mês. Mas se eu fosse pegar aqui corretamente, como eu mostrei para vocês, seria 4 mil de encargos sociais, mais 5 mil de encargos complementares. Só aí deu 9.200. E se eu for emitir imposto, vai dar mais de 10 mil. Então, no final das contas, ele está pagando para trabalhar. Ele só está custeando o dele, não está sobrando nada. Ah, mas sobra assim, sobra como? Ele deixa de pagar o INSS, ele não faz um fundo de aposentadoria, não tira férias, não tem 13º, não tem nada. O carro vai desgastando, ele não vai botando na conta, vai passando no cartão. Então, eu sempre falo, a engenharia de custo, ela te ajuda a abrir os olhos, a enxergar de forma sistêmica, né, como é que funciona a engrenagem. E aqui eu estou adaptando a engrenagem para uma realidade de um profissional liberal. E isso que é importante, né? Porque se a gente precificar errado, a gente está achando que está ganhando dinheiro, mas a gente está tomando prejuízo. E para tomar prejuízo é melhor ficar em casa ou então ir trabalhar como carteira assinada ganhando 4, 5 mil dentro de uma empresa, que vai ser melhor às vezes do que você está achando que está ganhando dinheiro como profissional liberal. Espero que tenha feito sentido esse conteúdo aí para vocês. Se gostou, dá uma curtida aí no vídeo. E essa planilhazinha eu posso até disponibilizar para vocês e eu vou colocar as informações na legenda.